eu morei em Curitiba e eu não sentia esse ar puro que o mar traz, essa brisa do mar. E eu não consigo ficar longe. Morei um ano e voltei para cá justamente por isso, porque não consigo acostumar a ficar longe do mar. E como aqui uma ilha, em qualquer lugar que se esteja, o ar é puro, sempre em torno do mar. Eu gosto da ilha por isso. Alcides é padeiro por profissão e nascimento. Isso mesmo, pois foi na padaria do próprio pai que ele nasceu. E além da profissão em comum, pai e filho tinham o mesmo prenome. Mas o que marcou mesmo sua infância e juventude foi o azul da Lagoa da Conceição e o amor que sempre cultivou pelo mar. Como todo bom manezinho da ilha, apelido que aqui levam os nativos de Florianópolis, Alcides sabe o bem que a natureza local lhe faz. Eu nasci em Florianópolis, né? No bairro do Saco Limões, numa padaria. E depois ficamos 6 anos morando na Lagoa da Conceição. Saímos da Lagoa da Conceição, foi para Santos por 12 anos, mas a saudade de Florianópolis era muito grande. Aqui a vida era muito calma e não se acostumamos com o agito em São Paulo, em Santos. Então voltamos em 77 e começou a família a se estabelecer com uma padaria de novo, sendo proprietário por 5 anos. E ficamos, depois que eu casei, separei da sociedade do meu pai e fiquei trabalhando independente. Mas em 2 décadas, o casamento acabou, assim como os sonhos do padeiro. E a situação começou a ficar mais difícil. Aí era saindo para as noitadas, para bailes. E de uns 5 anos para cá, comecei a tomar consciência que estava tudo errado e tinha que arrumar um caminho. Comecei a procurar. Até que nas ondas sonoras da Novo Tempo, Alcides descobriu o alimento espiritual que lhe saciaria de verdade. Mas num dia eu ouvi uma rádio da Novo Tempo e estava num momento uma entrevista do pastor Alan e o pastor William, onde o pastor William confirmou um testemunho. Quando ouviu o pastor William dando testemunho e explicando os motivos que tinha desistido, do que ele achava de errado, que a Bíblia apresentava as diferenças, essa eu fiquei questionando e comecei a duvidar do que eu estava vivendo. E como a rádio dava sempre um programa de Caminho da Verdade, né, em busca da verdade, acho que eu comecei a ouvir em seguido e fui descobrindo. Aí eu descobri as leis dos 10 mandamentos e fui conhecendo toda a diferença. Então eu fui me informar mais sobre o assunto. E na igreja da Barra da Lagoa, as pessoas eram conhecidas, tinham uns 5, 6 membros da igreja que eram conhecidos, que eles eram vendedores e a gente se conhecia. E conversando, eles explicaram que seria bom conseguir o sábado, mas que eu deveria continuar frequentando até que conseguisse isso. E na primeira semana eu conversei com o patrão da empresa que eu estava trabalhando, ele aceitou e concedeu o sábado. Então, em seguida já frequentei direto e não faltei mais nenhum dia. E foi na casa de Deus que Alcides teve uma grata surpresa. Um mês depois de estar frequentando, eu não sabia, não lembrava mais do nome do pastor, e nesse dia o pastor foi pregar na igreja, nesse sábado, e dando o testemunho, justamente o mesmo que eu tinha ouvido na rádio. Então foi emocionante. Aí, depois tive uma conversa com ele sobre o assunto que eu estava frequentando, justamente pelo depoimento dele. E isso foi um ponto muito importante na vida cristã. E a vida realmente mudou. Eu sentia muita tristeza, era depressão, era uma situação difícil. E agora a coisa está melhor, estou feliz, o trabalho se tornou mais fácil e a vida mais fácil. A felicidade é imensa.
E sintonizado na Novo Tempo, Alcides encontra paz, mesmo nos momentos em que mais se sente só. Por morar sozinho, às vezes, claro que tem dias que dá solidão, mas a rádio é companhia. E a gente ouvindo, sempre tem uma palavra amiga, sempre tem um apoio, sempre há uma mensagem que a gente tem que entender, ouvir, e isso acalma e mantém a gente sempre no foco e sem desespero por nada. Então, ouvindo a programação, eu gosto muito do programa do professor Nervani, Em Busca da Verdade, que há todo um esclarecimento, né? Mas eu ouço a rádio o dia inteiro durante a hora de trabalho e quando estou em casa, né? Recente ainda comprei um rádio para poder ouvir em casa, coisa que não tinha. Mas a diferença, as informações, as mensagens sobre alimentação, sobre educação, sobre casal, família. Então ela é uma programação completa, muito bem dirigida para um cristão, para quem procura uma verdade e uma vida plana, ainda nessa paz, né? Que eu admiro realmente essa programação e não deixo de ouvir. O trabalho ficou mais fácil pelo fato da alegria, de estar feliz, né? E quanto à folga do sábado, foi trocada pelo domingo. Eu trabalho todos os domingos e folgo todos os sábados. Que outros que acham que o sábado é um problema, não é a religião, é a Bíblia que está escrito. Não é a religião que quer, mas sim Deus que quer o sábado. O sábado tem que ser santificado. E a facilidade quando se está feliz, se produz tudo mais, com mais facilidade. E foi assim que o padeiro encontrou o pão da vida. Aceitou o convite de Jesus, que promete: quem vier a mim jamais terá fome. Alcides hoje saboreia a satisfação da plenitude. E melhor que ninguém, agora ele sabe, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. A vida está ótima, estou tranquilo, consciente, e seguindo o caminho de Deus agora, nessa fase, com mais conhecimento que foi tomado pela Rádio Novo Tempo.